Se você está aqui acompanhando o canal, você já escutou eu falando frases como Deus falou comigo. Mas uma coisa que eu ainda não compartilhei com vocês é as formas que Deus fala comigo. Então eu fiz até uma listinha aqui com várias formas que Deus usa para se comunicar comigo. Uma delas é através de sonhos. Os sonhos, normalmente, que trazem um recado, uma mensagem para mim, eles têm algumas características muito específicas. Uma é que aquele sonho me impacta de uma forma que os outros sonhos não me impactam. Porque sonho tem essa característica de ser uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Mas esses sonhos que Deus está me trazendo um recado, eles vêm justamente para sanar alguma dúvida, me dar alguma direção sobre alguma coisa que eu estou vivendo. Outra forma que Deus fala comigo, e é uma das formas que Deus mais fala comigo, é através da minha mente, que é um pensamento. Só que esse pensamento é um pensamento que eu não teria. Às vezes eu estou pensando uma coisa e vem esse outro pensamento e fica ali em cima do meu pensamento, sabe? E eu percebo que é diferente. A voz de Deus ela é suave, é uma voz que me dá um conselho que produz vida, que produz direção. Então, é diferente das vozes, né, dos meus pensamentos. Dá para perceber que é um pensamento que claramente eu não teria. A voz de Deus, ela vai nos guiar para a boa, perfeita e agradável vontade dele, tá bom? Outra forma que Deus fala muito é através da intuição. Gente, a intuição ela não está na nossa vida por acaso, não. Todo mundo já viveu uma situação que veio algum sentimento, veio uma percepção, veio algo que você identificou assim, olha, não é para eu fazer isso. E de fato, se você insistiu, você viu que o caminho não era aquele. Então, é uma forma que Deus nos deu de comunicar conosco. Essa forma aqui é a minha forma preferida de ouvir Deus, mas não é assim que acontece normalmente, que é escutar de forma audível a voz de Deus. Eu já tive algumas experiências de escutar a voz audível de Deus, mas não é o comum. E isso acontece justamente em situações que era necessário que ele falasse assim, de forma audível para mim. Até mesmo para, se eu sentir dúvida naquela situação, querer voltar atrás, querer tomar um outro caminho, essa experiência ela é tão forte que me mantém aonde eu deveria estar. Se você já teve essa experiência, você sabe que é algo assim realmente sobrenatural, porque todas as vezes que Deus falou de forma audível comigo, não tinha ninguém do meu lado. Eu estava sozinha e eu escutei essa voz tão clara, assim, como se fosse uma pessoa aqui do meu lado falando comigo. Uma outra forma que Deus fala muito comigo é através da observação, que pode ser sim observação da natureza, observação da vida, observação das situações que acontecem ao meu redor. Deus fala muito comigo através dessa observação. O que eu percebo? É que durante o dia, gente, se você está aqui vendo o mundo, o tempo todo a gente está recebendo inputs, né? O tempo todo a gente está se conectando, vendo alguma coisa. Só que quando Deus vai usar alguma situação para falar comigo algo, para me dar uma lição, para me dar um ensinamento, uma direção, algo específico começa a chamar muito a minha atenção. E eu começo a observar as coisas com mais interesse. Toda vez que eu desperto esse olhar de interesse por algo, eu sei que Deus quer usar aquilo para se comunicar comigo. Essa outra forma aqui
Eu acho que todo mundo já deve ter tido essa percepção de Deus falando através da arte, que pode ser um livro, pode ser uma música, um concerto, um show, um quadro. Gente, Deus, ele é um Deus criativo. Ele não é a pessoa que vai falar sempre de forma literal com a gente. Então, percebendo que ele é um Deus que é artístico na sua forma de expressão, ele também usa a arte para se comunicar conosco. E é muito bom perceber que às vezes ele vai dar direções que são literais, mas muitas vezes a direção dele vem com muitas camadas de interpretação e arte. Por isso que às vezes eu posso ter um sonho, que aquele sonho tem um significado para mim, e se aquele mesmo sonho acontecesse para outra pessoa, ele teria um outro significado. Então, é muito legal perceber isso, que Deus tem uma forma de falar com cada pessoa. Todo mundo que está atento a ouvir a voz de Deus vai escutar, mas vai escutar da forma como você compreende a presença dele, compreende a voz dele. Tem uma forma que Deus fala comigo, por exemplo, que eu nem anotei aqui, que é através dos números. Toda vez que Deus quer falar comigo e eu entendo que o recado é claro, ele fala aquele mesmo tema comigo pelo menos 3 vezes. Deus, ele pode usar qualquer símbolo, qualquer coisa para se comunicar conosco. Uma forma que Deus fala também é através das nossas experiências místicas, né? Que pode ser uma visão, pode ser uma sensação, até mesmo física. Deus, ele pode usar aí um dom que você tem, que de sensibilidade, às vezes a sua sensibilidade ela não se manifesta através de um dom, digamos assim, de visão, mas ela se manifesta às vezes através da composição de músicas, da escrita e de outras formas, né, que você está produzindo algo às vezes, mas você sente que aquilo não veio de você. É como se você estivesse só transmitindo aquela mensagem que pode ser que seja só para você naquele momento, ou pode ser que em algum momento aquilo que você recebeu também vai ser compartilhado com outras pessoas. Outra forma que Deus usa para se comunicar comigo é através de conselhos e palavras de outras pessoas. Gente, quantas vezes que eu estava em uma reunião ou em algum evento social ou com algum amigo e a pessoa começa a contar uma experiência da vida dela, que aquela experiência é resposta de uma outra situação que eu estou vivendo na minha vida, que nem às vezes sequer se parece com a situação que ela está falando, mas ela fala uma palavra que aquilo assim se encaixa perfeitamente na situação que eu estou vivendo. Isso é tão bonito porque quando a gente percebe que é Deus falando conosco, cai em um lugar diferente na nossa vida. Vem assim com uma resposta assim exata naquela situação que você está vivendo. Então, Deus, ele pode usar qualquer pessoa, e isso é bom a gente ficar atento, porque às vezes Deus, ele vai usar uma situação aleatória para falar com você, ou às vezes ele vai usar uma pessoa que não necessariamente seria a pessoa da qual você estaria aguardando aquela resposta. Então, quando Deus quer falar com a gente, olha, talvez essa pessoa que vai te dar o recado
não vai ter a aparência que você espera. Mas se você tiver com os ouvidos abertos, com a sua percepção aberta, atenta, você vai saber que é Deus. E uma outra forma que eu coloquei aqui, que Deus se comunica comigo e também se comunica aí com você, que é um acesso para todas as pessoas, não é exclusivo, é através da palavra dele. A palavra de Deus, né, a Bíblia, ela está repleta de conselhos, direções e nos ensina a viver e viver bem essa vida. Eu creio que se você está assistindo esse vídeo, é um tema que te chama a atenção, mas se você ainda sente que você não percebe tanto Deus assim no seu dia a dia, nas suas decisões, na forma como você está vivendo, eu posso te dar um conselho que é jejuar. Porque o jejum, o que ele faz na nossa vida é nos deixar mais sensíveis à voz de Deus. Eu contei aqui algumas formas que Deus fala comigo, mas, gente, Deus fala de muitas outras formas. Inclusive, se Deus fala com você de uma forma que eu não citei nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários, vai ser muito bom ver essa comunidade aqui crescendo. E uma coisa que você escreve aqui pode contribuir para o desenvolvimento de fé de uma outra pessoa.